Olá pessoal, bem-vindo a mais um curso de videoaula promovido pela SIC Informática. Bem pessoal, dando sequência então à nossa videoaula do curso de CorelDRAW, nessa videoaula então nós iremos desenvolver um panfleto, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês. No caso, o panfleto que nós vamos desenvolver é este daqui, certo? É um Alô Pizza. Deixa eu colocar ele num tamanho menor para que vocês possam observar. Nós vamos criar um pequeno panfleto, né, 10 por 10, e logo em seguida nós, em cima dessa base que nós desenvolvermos, nós vamos criar mais 3 para poder caber num tamanho A4, certo? Então vão ser 4 panfletos, que seja, por que é que eu falo 4 panfletos? Porque são 4 informações que vai se caber dentro de um papel A4, correto? Então quando se é impresso vai sair 4 e depois é cortado, vão se ficar 4 panfletos, só que foi impresso no tamanho A4, aonde coube-se 4 modelinhos, né, de panfleto, correto? Então o que nós temos que fazer aqui, eu vou colocar aqui em 97%, certo? Então o que nós temos que iniciar a fazer é o que? É o nosso retângulo, né? Como eu formei, 10 por 10, e logo em seguida fazermos as letras, né? E mais um retângulo com as informações dos sabores então das pizzas, correto? Então vamos lá abrir o nosso Corel, né? Vamos lá iniciar, programas, Corel e CorelDRAW X5, certo? Vamos aguardar então abrir. Assim que ele terminar de abrir, a gente já começa a trabalhar, né? Então já vou chamar aqui o nosso arquivo novo, né? Então vamos aguardar com que ele nos dê a telinha para nós já começarmos a trabalhar, né? Aquelas especificações de tamanho, de tudo. Perfeito. Então o nome que nós vamos colocar é panfleto Alô Pizza, né? Logo em seguida ele vai ser destino definido, personalizado, né? Tamanho A4, largura tal, centímetros, perfeito. Então aqui é só clicar em OK. Já vamos então para nossa tela então de trabalho, certo? Prontinho, já está aqui. Bem, o que vamos fazer então? Eu vou pressionar então o F6 para pegarmos a ferramenta retângulo e vou puxar. Eu posso puxar ele livre, olha só, certo? Que aí eu tenho a posição para lá, para a direita, para a esquerda, para baixo, vamos dizer assim, eu faço um retângulo meio encolhido. Agora se eu pressiono a tecla Ctrl, vocês vão perceber que eu já não consigo fazer aquilo que eu já estava conseguindo, que seja, ele vai, conforme ele anda em cima, ele anda embaixo. Então a mesma dimensão que ele anda na vertical, ele anda na horizontal, certo? Então nós queremos 10 por 10, não é isso? Olha só, pronto, 10 chegamos. Agora por 10 nós não conseguimos colocar, então vamos deixar aqui 10 por 15. Então eu vou colocar aqui, olha só, o nosso cadeadinho ele está aberto, então eu vou mandar bloquear ele. Por que eu mandei bloquear? Porque quando eu alterar o tamanho aqui, vou colocar 5 e vou dar o Enter. Perceba então que automaticamente, tanto na vertical, na horizontal quanto na vertical, ele fez o tamanho exato, certo? Então se eu tivesse com ele aqui aberto, olha só, eu vou colocar então, cliquei de novo no cadeado e vou digitar 10, olha lá. Perceba então que ele fez a dimensão apenas na área vertical, ele não fez na área horizontal. Ele fez na área horizontal e não fez na área vertical. Vocês me desculpem pelo meu erro, é porque como eu trabalho também com AutoCAD, então muitas vezes ele é simplesmente único, então as linhas eu acabo me perdendo em termos de posicionamento, certo? Mas volto a pedir desculpa por esse erro meu. Então vamos lá, como eu informei, na horizontal ele puxou 10 centímetros e na vertical ele não puxou 10 centímetros, ele deixou com 5, tá? Por quê? Porque eu tirei, eu mandei abrir então o cadeado. Então vamos bloquear, eu vou voltar aqui, vou dar um Ctrl Z para nós voltarmos para o 5 e agora eu vou colocar aqui, vou bloquear o meu cadeado em termos de proporção, ele já está bloqueado. Então quando eu pedir aqui na horizontal 10 centímetros, automaticamente a vertical também vai entrar com 10. Perceba então que ele já fez 10 por 10, correto? Então quando eu sei que tanto na horizontal quanto na vertical os tamanhos têm que ser igual, então eu mando travar o cadeadinho, mando bloquear o cadeado para que essas metragens fiquem
certas, correto? Tanto na vertical quanto na horizontal, beleza? Então eu vou pegar a minha barrinha aqui de seleção, né, a ferramenta seleção, vou dar uma barrinha de espaço, vou então pegar o meu zoom aqui e vou fazer um enquadramento em cima do nosso retângulo que nós acabamos de fazermos. Bem, pegando minha ferramenta de seleção, eu já vou então fazer o que? Eu já vou colocar as espessuras então aqui na minha borda, né? No jeito que ela já está aqui. Portanto, vocês podem vir diretamente aqui, ó. Vocês podem vir aqui ou também podem vir aqui, certo? E pegar as espessuras de contorno. Isso fica a critério de vocês, como vocês vão querer trabalhar, certo? Eu basicamente já prefiro vir aqui porque é mais rápido. Pelo menos isso eu acho, né? Isso fica a gosto de cada designer, né? Então eu vou clicar aqui, ó, pronto, já fiz minha bordinha com 0.75, certo? E agora eu vou começar então a trabalhar então com texto, não é isso? Então eu vou pressionar a tecla F8, certo? Vou abrir minha caixinha de texto, vou clicar aqui, ó, e já vou então procurar a minha fonte. A fonte que eu necessito é a Mistral. Então eu vou clicar aqui, ó, certo? Já vou clicar, vou pressionar a letra M. Olha só, apareceu o I, o A, né? Mangal. Eu vou colocar o I, o S. Vamos ver, apareceu. Então vou dar o Enter, a Mistral que eu quero. Então aí eu já começo a digitar então o tamanho que eu quero. Vou colocar o tamanho 30, certo? Já vou colocar o tamanho 30, Enter, já para mim começar a trabalhar já configurado, né? Então aí eu vou digitar alô pizza, perfeito, já estou então com ela feita e já vou posicionar, vou clicar ela aqui, entendeu? E já vou colocar ela aqui para cima, olha só, já coloquei aqui dentro, perfeito. Vou então segurar o Shift e clicar aqui embaixo, ó, para quê? Para já selecionar os dois. Eu também poderia fazer o Ctrl A para pegar a seleção de ambos e logo em seguida pressionar a letra C para centralizar, correto? Então já fizemos então o retângulo, já fizemos então o nome Alô Pizza, certo? O que está faltando mais aqui? Voltando aqui, eu tenho uma linha aqui, né? Então vamos colocar essa linha, certo? Então eu vou dar um zoom aqui, pressionei a letra Z, já peguei minha ferramenta de zoom. Eu particularmente sempre gosto de trabalhar aproximando as informações, tá? Tendo o enquadramento das informações bem próximo para mim saber diretamente o que eu tenho que fazer, né? Então eu já venho aqui, vou pegar então a ferramenta não mão livre, mas sim eu vou pegar a ferramenta dois pontos, né? Vou dar um clique aqui, porque eu vou dar um clique aqui, ó, e logo em seguida, opa, melhor, não, eu errei aqui, na realidade é a mão livre mesmo. Então eu pego a mão livre, aí eu clico, ó, seguro o Ctrl, certo? Fico com ela pressionada para quê? Para ela ficar reta. E eu já traço ela bem aqui, faço já a dimensão dela aqui, ó, já trago para cá, perfeito. Já vou posicionar ela um pouquinho mais para cima, ó. Pronto. Vou então aumentar um pouquinho a espessura dela, no caso eu vou colocar ela como 5, né? Vou então colocar ela como 5 milímetros, tá? Então vamos lá, vamos ver se 5 tá bom. 5 tá bom. Aí então eu vou clicar aqui no Alô Pizza, vou clicar nela aqui e vou pedir para ela, pronto, já está centralizado, perfeito. Pego o zoom então, clico no botão auxiliar, olha só, então eu já estou com o Alô Pizza tranquilo. Então agora o que eu tenho que fazer é o endereço, não é isso? Aurenice informando aonde que é que nós vamos estar trabalhando. Então trabalhando não, aonde nós estaremos atendendo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no Alô Pizza mesmo, vou pressionar o sinalzinho de mais, então já criei uma cópia do Alô Pizza, vou clicar em cima e vou arrastar, certo? Vou posicionar ele aqui. Na realidade eu já quero uma outra fonte, então eu quero a fonte Avant Garden BKBT, que é esta daqui. Então eu venho e clico nela, certo? Só que nós precisamos dela no tamanho 15, eu vou colocar ela em tamanho 15, certo? E no caso em negrito, pronto, certo?
E aí eu vou digitar, então, vou pressionar o F8, vou selecionar aqui as informações e vou digitar Aureni 1, né, vírgula 2, vírgula 3, opa, ficou faltando um ali, e Aureni 4, certo? Vou dar um Enter e vou digitar Taquaralto e região, certo? Tá, aí você vai virar para mim e falar, poxa, mas não está centralizado. Realmente não está. Aí eu venho aqui, ó, certo? Alinhamento do texto, clico, certo? E peço para centralizar. Olha só, já cliquei, então já está centralizado. Vou então subir ele um pouquinho aqui, ó, tá? Vou pegar então ele aqui, ó, e já vou subir um pouco. Logo em seguida eu clico fora, ó, pressiono o Shift para selecionar as duas e pressiono a letra C. Como eu também poderia então também selecionar com Ctrl A para pegar tudo, certo? Então ele já está feito aqui. Vamos então agora fazer o que? A informação do DISC, né? Vou fazer a mesma coisa. Vou clicar em cima aqui do que nós digitamos, o Aureni 1, né? Vou pressionar o sinalzinho de mais, vou clicar em cima e vou arrastar, porque eu fiz uma cópia, né, da informação. Aí eu pressiono o F8, vou selecionar tudo, tá? A fonte vai ser a mesma, a única questão é o tamanho dessa fonte que vai ser diferente. Então eu vou pegar ela, vou colocar num tamanho 30, vou dar o Enter e vou digitar agora DISC, olha só, certo? Então já estou com ela feita. Vou segurar então aqui o Shift, clico porque eu quero centralizar. Eu já vou fazendo e já vou centralizando, certo? Então o DISC já foi feito, clico em cima aqui do nome DISC, pressiono o sinalzinho de mais, que seja para fazer uma cópia, clico, seguro e arrasto para fora, olha lá. Então eu já fiz o que? Uma segunda etapa, né? Então aqui é onde eu vou colocar o telefone. Aí eu vou, pressiono a tecla de atalho F8, seleciono a informação e digito 578-2286, né? Já clico aqui na barra de ferramenta, no caso ferramenta seleção, clico de novo aqui dentro. Agora aqui, se eu pressionar o Ctrl A e pressionar a letra C, olha só, então eu já centralizei aquelas informações que não estavam centralizadas, eu peguei toda, certo? Se eu clico aqui só no telefone, no número do telefone, e clico aqui fora, então eu estou mandando selecionar apenas o número do telefone, certo? Então vamos abaixar aqui um pouquinho, né? Vou clicar, segurar, ó, pouca coisa, só para me manter o meu enquadramento, pronto, certo? Então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer o nome, né, da panificadora. Vamos ver aqui o nosso modelo. Então eu tenho que fazer o nome aqui, Pizzaria e Panificadora Santa Rita, né? Então já fizemos essas duas partes aqui, já fizemos tudo isso. Agora é só essa daqui. Então eu venho aqui novamente no Corel, vou fazer o mesmo procedimento, vou clicar aqui no telefone, vou pressionar o sinalzinho de mais, vou clicar e arrastar ele aqui para fora, tá? Vou pressionar o F8, vou selecionar então a informação, né? E vou digitar pizzaria e aquelezinho comercial panificadora Santa Rita. Bem, ficou grande, né? Então seleciono tudo, correto, e agora vamos trabalhar o tamanho dela. Vamos colocar ela em 25, a fonte vai ser a mesma, então vou colocar o tamanho 25. Vou pegar então o meu zoom para diminuir, para me dar uma olhada, olha só. Então o tamanho 25 ainda não coube, né? Então barrinha de ferramenta, barra de espaço para mim pegar a minha barra de seleção. Então 25 ficou grande ainda, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar o tamanho 20, ainda está grande. Vamos colocar então 16. Ó, já ficou melhor, né? 16. Vamos colocar então 17. Já não dá, então tem que ser 16 mesmo. Eu vou colocar 16,50. Pronto. Ótimo, ficou perfeito. Então agora aqui eu vou subir um pouquinho. Ótimo. Vou então dar um Ctrl A e pressionar a letra C
para ela poder centralizar então, certo? Então vamos trabalhar o restante. O que que acontece aqui? Vamos então, na realidade eu coloquei 12 por 12 aqui, 10 por 10 esse nosso retângulo, mas ele vai ter que ser colocado a parte vertical, nós vamos ter que fazer aumentar um pouquinho mais, porque ele não vai caber, certo? Então o que que eu faço? Eu venho aqui então no nosso bloqueador de proporção, né, que é o nosso cadeado, vou tirar e vou vir aqui na nossa vertical e vou selecionar e vou colocar 13. Então olha lá, então ele aumentou 13 centímetros agora. Então nós temos de largura, nós temos então 10 e de comprimento nós temos 13 centímetros, certo? Então vou diminuir um pouquinho aqui, porque eu vou ter que recolocar agora esses desenhos aqui, certo? Seleciono aqui, clico aqui em cima e arrasto ele um pouquinho aqui para cima, ó, pronto, já está colocado. Vou dar um Ctrl A para selecionar tudo e vou pressionar a letra C, perfeito, certo? Para selecionar todos os objetos. Vamos só mesmo agora fazermos o que? Vamos ajeitar essas informações para que possa caber tudo aqui, né? E nós não precisemos depois mexer novamente. Então, ó, cliquei, segurei, vou subir um pouquinho porque tem espaço, certo? Vou dar um Ctrl A de novo, vou pressionar a letra C só para fazer as correções. Perfeito, já está feito. Vou pegar o zoom aqui, vou diminuir, ótimo. Então agora nós temos espaço para trabalharmos aqui, né? Então logo depois do Pizzaria Santa Rita nós temos que indicar então o sabor. Vou continuar no mesmo procedimento, vou clicar aqui no nome pizzaria, pressionar o sinalzinho de mais, certo? Clico em cima e arrasto para baixo. Vou pressionar o F8, certo? Seleciono todo e vou digitar sabores, certo? Na realidade, espera lá, agora eu vou colocar o sublinhado, né? Pronto, perfeito. Vou diminuir o zoom, certo? Olha só, tá? E também tenho que diminuir o tamanho dela, né? O tamanho da nossa fonte. Vamos colocar então uma fonte 12 aqui, certo? Ela está com 16, então vou colocar 12, perfeito. Vou dar um Ctrl A, vamos centralizar, ótimo. Vou selecionar só ela, porque cabe subir um pouquinho. Opa, aqui tá bom, ótimo. Então já estamos com ela já feita, certo? Então olha lá, já estamos já com uma boa parte então do nosso panfletinho já feito. O que está faltando então agora? Agora falta nós fazermos então um retângulo, né? Dividir ele ao meio e depois colocar as informações. Podemos dizer que ele já está quase pronto, porque aí depois é só escrever entrega rápida. No caso aqui não é um erro, foi conforme realmente o cliente pediu, tá? Com esses dois As no final, tá? Então vamos voltar para o código e vamos dar sequência então. Então esse nosso retângulo nós temos que criá-lo com um tamanho de 9 por 3, certo? Então vamos fazer o retângulo então aqui fora, ó. Vou pressionar o F6, vou arrastar, então vamos colocar aqui na horizontal, para sermos mais exatos, vamos colocar 9.3 e depois na vertical vamos colocar ele com 3.5. Pronto, e vamos dar o Enter. Opa, ele foi muito grande, olha lá, eu errei. Então vamos lá, 9,3 tab 5, 5 não, é 3,5. Na realidade, por que é que eu errei? É porque eu coloquei o ponto e tem que ser colocado vírgula, certo? Vou pegar então aqui minha barra de seleção, vou arrastar ele aqui para dentro, ó, não preciso nem colocar tanto, certo? Vou dar um Ctrl A, vou pedir o Czinho, olha só, já centralizou, certo? Então a espessura que nós utilizamos aqui foi qual? Essa espessura foi utilizada 0,75 milímetros. Então vai ser a mesma espessura que eu vou utilizar aqui dentro. Então eu vou clicar aqui, ó, e já vou clicar aqui para mim colocar a espessura de contorno, olha só. Então já cliquei, já ficou então bem feito aqui, não é isso? Então vou pegar o zoom, vamos fazer o enquadramento da área,
olha só, está feito o enquadramento. Perceba que está bem distribuído à esquerda, bem distribuído à direita, correto? Então agora vamos ter que colocar os nomes, né, das pizzas. Então primeiramente vamos fazer os nomes e aí depois nós fazemos a separação aqui central. Então eu vou clicar aqui em sabores, vou pressionar o sinalzinho de mais para que ele faça uma cópia e vou arrastar a informação para cá, certo? Já vou então, já vamos decidir o tamanho dessa fonte, que o tamanho dela já vai ser 10, certo? Pronto, já está feito em 10. E vamos agora pressionar o F8, selecionar, vou tirar o sublinhado, né? E vamos digitar. Então o nome dela é Super Santa Moda, é isso? Deixa eu ver aqui. Vamos ver, Super Santa. Então é a moda, né, no caso. Então vamos colocar em minúsculo, Super Santa. Aí abre parênteses, moda. Vamos fechar, perfeito, certo? Então aqui eu vou arrastar ela para cá, ó. Vamos deixar mais para cá. Por quê? Eu vou dar um zoom aqui. Isso, aproximei. Então vamos pegar aqui, deixa eu dar uma olhada no nosso exemplo. Nós temos então esse símbolozinho aqui, certo? Então eu vou pegar uma estrelinha e vamos tentar chegar próximo a isso que ele está nos pedindo, né? Formas, vamos ver aqui, formas, qual formas nós vamos pegar? Eu vou pegar a estrela, melhor. Então eu vou vir aqui, certo? Nas nossas ferramentas polígonos e vou pegar a estrela. Pronto, cliquei. Vou então buscar ela aqui, certo? Tá ótimo. Aí eu vou então já colocar ela na cor preta. Vou pegar minha barra de ferramenta seleção, vou dar um clique bem no meio dela, ó, que ela vai me dar o sinalzinho de rotação. E vou colocar uma rotação aqui de 45, certo? Um giro de 45. Pronto, para que ela faça isso, correto? E aí sim eu vou clicar e vou trazer aqui, ó. Não tem problema não. Ali ele estava pedindo. Pronto, certo? Vamos dar um zoomzinho. Tá, então aqui eu fiz esse aqui, né? Então fizemos esse. Então eu vou colocar a estrelinha de 4 pontos agora. Então eu vou pegar aqui, vou colocar 4 e vou dar o Enter. Pronto, certo? Perceberam então que nós já chegamos aonde nós queríamos fazer a nossa estrelinha do nosso informativo aqui, do panfleto, olha só, certo? Tá? Então foi feito pela estrelinha, só que estrelinha de 4 pontos, tá? Então se eu quisesse uma estrelinha de 3 pontos, eu clicaria aqui, viria aqui onde está o sinalzinho da estrela, colocaria 3 pontos, olha só. Então eu teria essa modificação. Como eu quero ela com 4 pontos, então eu seleciono, coloco 4, pronto, está feito, tá? Agora o que eu vou fazer? Então eu vou selecionar os dois, vou pressionar o sinalzinho de mais, vou clicar então agora aqui e arrasto elas para baixo, ó. Certo? Já tá bom aqui, perfeito. Vou então clicar aqui no nome. Opa, vou clicar fora para tirar a seleção. Vou dar o clique aqui em cima do nome, ó. Já peguei. Comando F8, a tecla de atalho, e vou então digitar Calabresa, perfeito. E aí eu já trago ela aqui para perto, ó. Pronto, certo? Então eu ainda tenho a portuguesa, frango e champignon. Então que seja, eu tenho mais 3, né? Então eu vou selecionar as duas aqui, ó. Vou pressionar o sinalzinho de mais, tá? E vou vir aqui, ó. Faço isso, clique em cima e arrasto. Vou segurar o Ctrl para quê? Para que ele não me saia do ângulo que eu quero, ó. Pronto, tá feito. Então eu preciso de mais uma, né? Então eu vou selecionar o calabresa aqui, pressiono o sinalzinho de mais, já clico, ó, arrasto, seguro o Ctrl, perfeito. Vou deixar então ele aqui, ótimo. Então agora eu vou editar, então vou clicar em super aqui. Opa, tem que clicar em cima mesmo
no caso do nome super, para que ele selecione mesmo o texto, senão ele pode selecionar outra área. Vou pressionar então o F8, depois de Calabresa então vem o nome Portuguesa, né? Portuguesa, ótimo. Aí eu pego a barrinha de seleção, clico aqui, seguro o Ctrl, ó, e arrasto a frase, no caso o texto, né? Já venho aqui, ó, dou outro clique, dou o F8, seleciono o nome aqui embaixo e coloco frango. Olha só, já estou então com frango feito. Venho aqui na ferramenta forma, seleção, quer dizer, clico em cima da frase, seguro o Ctrl, pronto, e arrasto para o lado. Clico em cima do L do Calabresa, olha só, perceberam que eu já não peguei a frase, eu peguei o retângulo. Então eu clico aqui em um outro, ó, vou clicar fora e vou tentar clicar em cima da letra C, olha só. Então agora sim eu peguei o nome, eu peguei o texto. Eu sempre vou informar para vocês que sempre é melhor tentar pegar nas letras maiores para vocês tentarem conseguir essa informação. Se tiver muito difícil, eu aconselho colocar para fora, fazer o texto fora e depois levar para dentro, ou até mesmo colocar essas informações para trás. Assim o texto fica para frente das informações, né? No caso dos desenhos, e aí sim você pode estar trabalhando. No caso, vamos dizer o seguinte, igual o Photoshop trabalha, são as camadas que a gente tem que ir escolhendo. Então a camada texto, camada retângulo 1 e camada retângulo 2, ou se eu vier de fora para dentro, seria a camada retângulo 1, camada retângulo 2 e o texto aqui dentro. Então eu teria que escolher a camada correta para mim poder fazer a seleção, certo? Já aqui no Corel, então ele já me permite diretamente clicar, mas apesar que o Corel também trabalha-se com camada também, certo? Então logo em seguida de frango, eu venho e seleciono o nome, o próximo nome, e digito champignon, né? Então champignon, opa, ia fazer do champignon errado, né? Pronto, champignon. Pego então a ferramenta seleção, já clico aqui no meio, seguro o Ctrl e arrasto um pouquinho para fora. Pronto, fizemos essa parte. Agora nós temos que fazer o que? Vou dar um zoom aqui, diminuir o zoom. Nós temos então que fazer o outro lado, né, do nosso retângulo. Então que seja, essa parte aqui já foi feita, então agora eu tenho que colocar mais informações aqui desse lado. Então eu tenho que dividir ela em dois, né? Então vamos lá. Antes de eu dividi-la em dois, eu vou fazer o que? Eu vou dar um zoom para diminuir, vou selecionar então o texto que nós fizemos, tá? Ó, perceba que eu pego de fora, né? Eu clico aqui fora, fico pressionado, crio um retângulo, enquadro as informações que eu quero, vou pressionar o sinalzinho de mais, para quê? Para que eles façam uma cópia. Venho aqui no meio, clico com o botão acionador, pressiono o Ctrl, fico pressionado e vou arrastar até aqui, ó. Pronto. Simplesmente por que é que eu fiz isso? Porque eu vou utilizar os textos, então a configuração de tamanho de texto, as estrelinhas, está tudo feito, então eu já estou posicionando da maneira que eu quero, correto? E agora então vou pegar a ferramenta retângulo, ó. Posso clicar, posso pressionar o F6 ou clicar com o botão acionador, e agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou clicar e arrastar para mim fazer a divisa. Então tá bom aqui esse tamanho, né? Tá bom assim. E logo depois eu venho na cor preta aqui, ó, clico, perfeito, já está feito. Então eu vou clicar aqui na ferramenta seleção, vou clicar aqui no nosso retângulo, né? Olha só esses dois, tá? E vou pressionar a letra C. Olha só, então ele já centralizou para mim, correto? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu simplesmente vou posicionar essas frases mais próximas aqui. Então eu clico aqui fora, ó, arrasto, né, enquadro o texto, venho aqui, ó, clico, seguro o Ctrl e arrasto um pouquinho mais para dentro, ó, só mesmo para ficar mais próximo. Perfeito. Então agora eu vou começar a trabalhar. Então eu vou clicar aqui, ó, já peguei o primeiro texto, vou pressionar então o F8, seleciono, digito então atum, ótimo, vou clicar na ferramenta, venho aqui, ó, clico, seguro, pressiono o Ctrl, arrasto para a minha esquerda,
já pego já o nome Calabresa, já dou 2 cliques, esse já tive maior facilidade de pegar. Vou então colocar o nome Bacon, a pizza de bacon, ferramenta seleção, venho, clico em cima do nome Bacon, clico no Ctrl e posiciono ele. Logo em seguida pego o texto debaixo do bacon, F8, né? Seleciono e aí o nome da pizza é 4 queijos, né? 4 queijos. Ótimo. Pego a barrinha de seleção, certo? A ferramenta seleção, clico, seguro o Ctrl, arrasto um pouquinho, só mesmo para alinhar um debaixo do outro. Já pego o texto de baixo, F8, já seleciono, coloco então palmito. Ótimo. Tá? Pego a seleção, só vou dar aqui, eu só vou dar só uma mexidinha, porque ele ficou bem, podemos dizer, bem certinho. Logo em seguida eu clico aqui no texto, no próximo texto, F8, seleciono e coloco então alho e bacon, né? Alho barra bacon. Ótimo. Pego então a nossa ferramenta seleção. Entenda bem, aqui eu estou com texto, se eu for dar a barra de espaço para pegar a barra de seleção, o que vai acontecer? Ele vai me dar um espaço, ele não entende, o código não entende que é para pegar a barra de seleção. Por isso que eu estou vindo aqui toda vez com o mouse pegando a nossa ferramenta seleção, tá? Clico aqui, seguro o Ctrl, ó, já trago, certo? Então agora está faltando a pizza doce, não é isso? Então eu vou dar um Z, né, para mim dar um zoom, enquadrar a área que eu quero ter essa visualização. Veja só que agora eu vou bater a barra de espaço, ele vai aceitar a minha ferramenta seleção, entendeu? Porque eu não estou com texto acionado, a caixinha de texto acionado. Vou clicar, ó, selecionar tudo, tá? Vou selecionar, no caso, essa informação que é o texto do alho bacon. Vou pressionar o sinalzinho de mais, para quê? Para mim poder reproduzir, fazer uma cópia. Vou clicar, vou segurar o Ctrl, vou abaixar ele aqui, ó, certo? Já estou então com ele posicionado, solto, clico aqui fora, venho aqui no meu texto, olha só, dou 2 cliques e agora sim eu vou selecionar para mim digitar a pizza que eu quero. Então eu quero uma pizza, no caso doce, né? Deixa eu só selecionar novamente, já colocar o sublinhado, né? Já aqui no final eu já não preciso mais desse sublinhado, então eu tiro novamente, que o sublinhado aqui no Corel é essa tecla, é o U aqui, né? Ou a tecla de atalho Ctrl U. Vou dar um espaço, coloco um sinalzinho e vou digitar Califórnia, opa, aqui tem acento, Califórnia, e aí eu vou dar um Enter e vou digitar amor carioca. Califórnia, o amor aqui tem que ser maiúsculo, amor carioca, opa, carioca. Ótimo. Vou pegar então a barrinha de seleção, vou trazer então essa informação mais para fora. Perceba que ele está alinhado ao centro, não é isso? Só que nós não queremos ao centro mais. Então eu venho aqui, ó, no caso para alinhamento de texto, clico e peço à esquerda. Pronto, já foi colocado à esquerda. Vamos aqui no nosso modelo, olha lá, ele está à esquerda, correto? Então vamos voltar aqui, também está à esquerda. Então eu vou diminuir o nosso zoom, pronto, vou enquadrar, olha só. Então o nosso panfleto já está basicamente pronto. O que está faltando? Está faltando então agora nós digitarmos essa informação, entrega rápida, né? Então voltaremos aqui. Vou clicar então, vou dar a barrinha de espaço, né? E vou pegar mesmo essa informação aqui onde está já selecionado esse texto. Vou pressionar o sinalzinho de mais, já está pressionado para fazer uma cópia. Vou clicar em cima e arrastá-lo aqui para baixo, certo? Já vou então posicionar os tamanhos que eu quero, certo? Então o tamanho que eu quero é o tamanho 21, né? Vou colocar então 21, a fonte é a mesma, certo? Trabalhei com padrão único, certo? Que o cliente solicitou, que é o padrão dele, certo? E vou selecionar então o texto e vou digitar, coloco em maiúsculo, entrega, olha só, rápida, né? Pronto, tá feito, só tá faltando um A aqui.
Ótimo. E eu vou ter que selecionar e tirar o sublinhado, que é o Ctrl U. Pronto, já tirei. Tá? Vou dar um Ctrl A agora, vamos ver se ele vai selecionar. Não selecionou porque a caixa de texto, certo, está ativa. Então eu tenho que vir aqui pegar a barrinha de ferramenta de seleção, certo? Depois disso que eu desativei a minha caixa de texto, aí sim eu posso dar um Ctrl A e vou pressionar a letra C. Olha só, percebeu que quando eu fiz o Ctrl A aqui, todas as informações dentro também foram selecionadas e também foram colocados centralizar. Então eu não posso fazer isso, certo? Então vamos dar um Ctrl Z. Ótimo, voltamos ao estágio anterior. Eu vou clicar aqui fora, vou clicar então aqui na minha frase, ó, entrega, vou segurar o Shift e vou dar um clique aqui embaixo. Por quê? Eu simplesmente selecionei o nome entrega e selecionei o meu retângulo, correto? Vou pressionar então a letra C. Prontinho, já está pressionada, então já estamos com ele centralizado. Aqui no caso, então, perceba que nós ficamos com muito espaço aqui embaixo, né? Então, simples, eu vou apenas subir aqui, ó. Vou vir aqui embaixo na base e vou subir um pouquinho. Pronto, está feito. Já estamos então com o nosso panfleto feito, a nossa base feita. O que eu vou fazer então? Vou vir aqui na ferramenta de zoom. Clico no botão acionador, botão auxiliar. Vou então agora fazer uma seleção aqui. Olha só, selecionei todos eles. Vou dar um Ctrl G porque eu vou agrupar, certo? Que agora, aonde eu clicar, eu posso mexer, ó, ele para lá, eu posso mexer com ele para cá, entendeu? Olha só. Então, aonde eu quiser mexer, eu posso posicionar, certo? Então vamos ver aqui a medida. A nossa medida o que eu quero fazer então? Eu tenho que posicionar ele agora aqui, correto? Então esse espaçozinho aqui, essa distância de deslocamento é o que nós vamos trabalhar. Só que para isso nós temos que saber o que? A distância que nós vamos colocar. Então eu quero colocar ele aqui quando eu pressionar o meu cursor que vai à minha direita, certo? Então eu vou posicionar então esse nosso retângulo mais para cá um pouquinho, ó. Tá bom aqui, vou subir um pouquinho, só para que ele fique alinhado, certo? Então o nosso tamanho dele é 10 centímetros, correto? Com a distância que eu quero colocar, eu vou colocar então com 13, certo? Então se é 10 aqui, ó, nosso retângulo tem 10, no caso na horizontal. O deslocamento então, eu tenho que colocar com 13, não é isso? Então eu vou selecionar aqui e vou colocar 13 centímetros, certo? Tá feito, então eu vou clicar aqui, ó. Vou pressionar o sinalzinho de mais. Logo em seguida eu vou pressionar aquela tecla à sua direita, do seu cursor do seu teclado, que está apontando para a sua direita, e dou um toque nela. Olha só, percebeu então que ele me jogou a 13 centímetros, só que foi muito, né? Então vamos deletar aqui, ó. Vamos fazer de novo, vamos diminuir até dar certo. Então vamos colocar 12 centímetros. Vou clicar em cima aqui do nosso retângulo, olha lá, do nosso panfleto, né, já criado, pressiono o sinalzinho de mais, dou um toque na seta, ó, já foi muito longe ainda. Vamos colocar então em 10, né? Vamos colocar 10 centímetros mesmo. Vou clicar aqui, mais, e dou um toque. Olha só, viu? Já ficou perfeito. Só que cadê a linha de corte, né? Então, vamos deletar. Vou colocar então aqui, eu vou colocar 11 centímetros. Certo? Vou clicar então aqui, vou dar o sinalzinho de mais e vou pressionar, olha, certo? Então 11 já ficou muito ainda, vamos colocar 10.5, 10,5, ótimo. Clico aqui, sinalzinho de mais, a setinha, olha, agora sim deu certo, correto? Então vamos selecionar os dois, certo? Ó, selecionamos, vamos posicionar ele, opa. Perceba então que ele está me deslocando para lá e para cá, não é isso? Por quê? Porque ele está aqui ativado, ó. Então eu vou tirar isso daqui, vou colocar 0,01, pronto, certo? Então vou selecionar novamente, certo? E vou agora, ó lá, agora ele anda para mim só 1 centímetro, perfeito? Então vamos jogá-lo para baixo. Então eu tenho a linha de corte que pode ser cortada aqui, já fiz a cópia para o lado. Então juntando eu tenho 12, então eu vou entrar então com 13 centímetros para baixo para ter a linha de corte, não é isso? Então vamos lá, vamos colocar 13 então, olha só, 13,
vou selecionar aqui, ó, tá selecionado, vou dar o sinalzinho de mais e vou bater no cursorzinho para baixo. Pronto, já fiz. Vou pegar então o meu zoom, clicar, botão auxiliar, vamos ver se ficou bem enquadradozinho, olha só, já ficou. Então o que eu faço? Vou selecionar os 4 panfletos que nós fizemos, vou dar um Ctrl G, olha só, e vou criar agora um retângulo para mim poder centralizar tudo ao centro. Olha só, peguei o retângulo, venho aqui na pontinha bem aqui, ó, abaixo um pouquinho, clico, seguro, arrasto até aqui, certo? Olha só, tá feito, soltei, pego minha ferramenta de seleção, seleciono só o desenho interno, olha só, seguro o Shift, clico aqui dentro, pressiono o sinalzinho de C, ó, só que ele só centralizou na direita e na esquerda. Então eu venho aqui na ferramenta alinhar e distribuir, clico, venho no centro e no centro, que é alinhar e distribuir, e vou mandar aplicar. Pronto, perfeito. Mando fechar, tiro, no caso, o retângulo que eu criei só de base. Já fizemos então mais um exercício, no caso, nosso panfleto. O que está faltando então é salvar, né? Então vamos dar o Ctrl S. Perfeito. Vou voltar aqui para cima, né? Tirar ali do exercício lógica e vou colocar então Corel aqui, né? Corel exercícios X5. Então panfleto Alô Pizza e vou salvar. Pronto, tá salvo. Tá certo, pessoal? Portanto, nessa aula eu ensinei para vocês como criar um panfleto, né? No caso, nós fizemos o panfleto de Alô Pizza, tá certo? Portanto, muito obrigado e até a próxima aula.